Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ciara Barcelos, sou professora da Faculdade Multivix. Estamos aí começando mais um bimestre, né? E vamos começar com o pé direito trabalhando com mais um elemento de transmissão, que é a engrenagem cônica de dentes retos, tá bom? A bibliografia que a gente vai estar utilizando como base é o Melcônia, né? Porém, tem algumas metodologias, algumas notações que não ficaram tão claras, não são tão legais assim. Então, tudo que eu disser no vídeo que se diferencia do livro, eu peço por gentileza para vocês estarem considerando a minha fala, tá? Mas o livro, tranquilamente, a metodologia é bem análoga, é só uma questão de notação mesmo. Tá bom? Então, vamos lá começar o nosso material. Engrenagens cônicas de dentes retos para engenharia mecânica. Aqui, pessoal, eu coloquei uma imagem de engrenagens cônicas, porém, se vocês perceberem, elas são todas engrenagens que têm inclinação dos dentes, não é? Então, elas não são de dentes retos, elas são de dentes helicoidais. Aqui, para nós vamos estar trabalhando com engrenagens de dentes retos, ok? Tipo esse daqui, ó. Os dentes, eles não têm ângulo, ok? Isso daqui é um exemplo de aplicação de um tipo de redutor. Então, aqui nós temos o motor elétrico, ele gera uma rotação em um eixo, né? E esse eixo converte o movimento a um eixo que está a 90 graus do eixo gerador. Então, esta aqui é uma das principais vantagens da engrenagem cônica de dentes retos. Ela consegue colocar o movimento em eixos que são concorrentes, né? Eixos que não são paralelos. Só que a primeira circunstância é que a fabricação ela é um pouco mais difícil se a gente comparar com engrenagens cilíndricas de dentes retos. A gente não consegue ter altas velocidades se comparado com engrenagens helicoidais, engrenagens de dentes retos também, engrenagens simples, cilíndricas, né? Porém, ela tem essa excelente vantagem que é trabalhar com eixos inclinados entre si. Aqui no caso, a gente sempre tem exemplos, grandes exemplos, afinal, a 90 graus, né? Então, o eixo gerador vem e normalmente a rotação, a transmissão que é feita está a 90 graus entre o eixo gerador e o eixo que está recebendo esse movimento, né? Porém, este ângulo aqui, ele pode não ser de 90 graus, ele pode ser de 80, ele pode ser de 70 e poucos graus. Isso depende muito da demanda que você tem no seu projeto. Mas a maioria das vezes, e aqui também para efeitos de cálculo, a gente vai considerar que esse ângulo aí, entre os nossos eixos, ele vai ser exatamente de 90 graus, tá? Então, só dando exemplo aí na prática, além dos redutores, né? Isso daqui é um sistema de transmissão de um veículo Baja. E aqui, onde que está, por exemplo, onde que é a prática dessas engrenagens cônicas, né? Em todo veículo, pessoal, nós temos um diferencial. A maioria dos veículos, o motor é na frente e o diferencial é na parte traseira, né? E aí o nosso eixo de transmissão recebe o movimento proveniente lá do motor que passou por um sistema de redução devido à marcha, né? Sistema de alteração de velocidade e rotação, né? E aí esse eixo de transmissão recebe essa rotação que vai chegar aqui no nosso diferencial, tá? Tá aqui o nosso diferencial. Tranquilo? Por que vai chegar no nosso diferencial? Chegando no diferencial, que é toda essa caixa que a gente chama aqui, né? O nosso eixo de transmissão vai estar transmitindo esse movimento para as rodas. Observe, há um ângulo aqui, né? E as rodas estão ao quê? A 90 graus em relação ao nosso eixo de transmissão, né? Então, a gente precisa de uma engrenagem que possibilite essa alteração de direção do movimento. E a engrenagem cônica quem permite isso, né? Por que aqui é helicoidal? Porque as engrenagens helicoidais, elas conseguem decompor os vetores de força, né? Então, a questão do ruído também ela é muito menor. Por quê? Porque o engrenamento é gradual. Então, a gente tem um contato inicial na parte inferior, que depois chega na parte superior do dente. Então, isso fornece também um ruído inferior se comparado com dentes cilíndricos que têm um contato total
praticamente no mesmo instante, tá? Então, nós temos aqui o eixo que vem do motor e ele transmite aí para as rodas, né? Que são os nossos semi-eixos. E essa caixa que a gente chama de caixa diferencial. Então, olha, aqui só um exemplo. Nós temos a engrenagem helicoidal e olha só que bacana, né? Elas engatam de formas que os seus eixos formam um ângulo de 90 graus entre si, né? E esses dentes podem ser direitos ou curvos, tá? Então, só um exemplo de aplicação aí na prática. Também muitos equipamentos na área agrícola, eles precisam justamente converter os movimentos de direção, mudar a direção do movimento de rotação. E a engrenagem cônica é uma excelente opção de elemento de máquina, tá? E aqui, né, só um sistema bem simples de engrenamento. Quero chamar atenção para os detalhes construtivos para vocês. Então, aqui nós temos a engrenagem cônica, tá? Lembrando que aqui ela é inclinada em relação à base, tá? Ela é cônica e aqui ela tem um rebaixo, né? Justamente esse rebaixo aqui é para deixar a engrenagem um pouco mais leve. E aqui no meio nós temos o furo de centro, tá? E aqui a mesma coisa, furo de centro, tá bom? E aí, normalmente, a gente acha que o desenho gráfico, o desenho mecânico desse elemento de máquina, ele vai se assemelhar a um tronco de cone, né? Então, se a gente continuar aqui o desenho, vai ficar um cone, e aí se a gente corta, fica um tronco de cone. Porém, se a gente observar, e se a gente for desenhar aqui uma vista frontal, não é isso que ocorre, né? Por quê? Porque há uma inclinação do dente aqui, ó, há um detalhe do dente. Então, o desenho dessa engrenagem cônica, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Nós temos aqui a base, né? Nós temos aqui a cabeça do dente. Isso daqui é tipo uma inclinação do dente, tranquilo? Então, o desenho mecânico dela é justamente esse daqui, tá? Aqui a parte superior, a parte do desenho mesmo, o rebaixo e o furo central. Quero chamar a atenção dos senhores aí para algumas informações. O diâmetro primitivo, ele normalmente é aquele diâmetro ali na altura média do dente, na divisão entre o pé e a cabeça do dente, tá? É a área de contato entre os dentes, né? Então, aqui continua sendo o diâmetro primitivo a mesma definição do que lá em engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? E aqui nós temos também o diâmetro externo, tá bom? Que é um outro dado. Concordam comigo que se a gente continuar aqui em relação ao meio do dente, né? A gente vai ter um cone. Concordam? Tranquilo, né? Esse cone aqui, esse comprimento desse lado do cone, a gente chama de geratriz, né? É o comprimento como se fosse de um triângulo, né? De um lado desse cone, a gente chama de geratriz. Aqui a gente está chamando de G, no livro é chamado de R, RA, tá? E nós temos alguns outros ângulos geométricos que nós vamos aprender um pouquinho mais. Por quê? Porque lá em engrenagens cilíndricas de dentes retos, o que era importante para a gente? Era o diâmetro primitivo, era a largura do pinhão, para a gente conseguir fabricar, né? Aqui, para nós, também é importante esses dados. Porém, a gente vai ter que fazer alguns outros cálculos. Além do diâmetro primitivo, é interessante que a gente calcule o diâmetro externo, é interessante que a gente calcule esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo primitivo, tá? E aí tem alguns outros ângulos, altura do fundo do dente, ângulo de fundo do dente, ângulo de pé do dente, ângulo total, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, só peço para vocês assim, quando virem essa representação, saberem o porquê não é dessa forma e sim porque é dessa forma, justamente por causa dessa inclinação que nós temos, tá? Então, ele vem reto, sobe, depois tem uma inclinação cônica também, tá? Então, é uma representação. Então, novamente, olhando aqui um desenho técnico, um desenho mecânico, nós temos diversos ângulos, nós temos diversos comprimentos e é interessante que a gente saiba alguns deles, beleza? Isso daqui é só uma representação para a gente entender,
quais são os ângulos e tudo mais, a representação técnica de uma engrenagem cônica, tá? Mas basicamente isso daqui é justamente essa engrenagem, tá? Então vem a base, tá vendo? Ele sobe um pouquinho, tá vendo? E depois o ângulo, a cabeça do pé do dente, lá em cima, ele tem uma outra inclinação. Então normalmente a representação é dessa forma. E aí é feito esse rasgo aqui embaixo para tentar reduzir um pouco da massa do nosso pinhão, da nossa coroa. Tranquilo? E aí nós temos diversos ângulos. Aqui ele chama o ângulo que a gente chamou de ângulo primitivo de, não sei, né, essa representação, mas chamou de alfa. Aqui a gente vai estar trabalhando com sigma, tá? A simbologia sigma, que é essa daqui, tá? O que é esse ângulo primitivo? O ângulo primitivo é justamente lá na altura do diâmetro primitivo até a parte central. É o ângulo que forma com a altura, onde termina o diâmetro primitivo, até a parte central, tá? Cone de referência é justamente de um lado do diâmetro primitivo até outro, é essa abertura que a gente tem, tá? Abertura total. Cone anterior de entrada é tangenciando a parte inferior da engrenagem, beleza? Diâmetro de referência tá aqui, ó, ele chamou de diâmetro de referência, mas aqui para nós é diâmetro primitivo, tá bom? E aqui vale as mesmas coisas, ok? Esse F aqui a gente vai chamar de B, porque é a largura do nosso pinhão ou da nossa coroa, não tem problema nenhum. E ele chamou de L a geratriz, tá vendo? Da parte central até aqui, L é a nossa geratriz. É como se a gente desenhasse uma linha reta contínua no centro da engrenagem cônica e depois puxasse uma reta em cima do diâmetro primitivo, de tal forma que eles se encontrassem. O ângulo que forma por essas duas retas é chamado de ângulo primitivo, tá? E aí a gente tem algumas notações que a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente. Novamente, aquela figura que eu mostrei para vocês. Agora, imagine se eu pegar esse meio cone aqui e virar. Como se eu pegasse esse meio cone e virasse, né? Só que aí eu estou espelhando para o lado contrário, para a direita. Aqui está o nosso ângulo primitivo delta, beleza? E aqui está um outro ângulo, sigma. Esse sigma, pessoal, ele também é da parte central da nossa engrenagem cônica, só que ele vai só até a base do dente. Vai só até a base do dente, lá embaixo no dente. Se ele só vai até lá embaixo no dente, a gente chama ele de ângulo de fundo do dente, beleza? E aí nós temos esse outro ângulo aqui, representado pela letra psi, que ele é do fundo do dente até metade. Fundo até metade é o quê? Pelo que a gente lembra das aulas anteriores. É o pé, né? Então, isso daqui é o pé do dente, ângulo do pé do dente. E daqui do meio do diâmetro primitivo até a parte externa, nós temos o quê? A cabeça do dente. E aí é representado pela letra gama, tá? Cadê? Aqui, ó, gama, que é justamente o ângulo da cabeça do dente. Então, retomando, da parte central com a geratriz, que nada mais é que a prolongação da reta do diâmetro primitivo. Nós temos o nosso ângulo primitivo, tá? Da parte central da engrenagem cônica até a base do dente, o fundo do dente, nós temos o ângulo de fundo de dente, representado pela letra sigma, tá? Bom, eu estou chamando isso daqui de sigma e isso daqui de delta. Se está correto, me corrijam depois, tá? Tranquilo? Então, ângulo do fundo do dente, porque ele é até a parte central, até o fundo do dente. E aí, nós temos depois, do fundo do dente até a altura do diâmetro primitivo, o ângulo do pé do dente, tá? E, mais uma vez, do diâmetro primitivo, da marcação, né?
até a parte externa do diâmetro externo, nós temos o ângulo da cabeça do dente, representado pela letra π, ou π não, gama, tá aqui, ó, gama. E aí todos esses dados, pessoal, eles são importantes para a gente estar dimensionando nossa engrenagem, ok? Principalmente o ângulo primitivo, principalmente, que é ele que nós vamos estar utilizando para dimensionar o volume da engrenagem. Pessoal, os cálculos, eles são extremamente simples. Para vocês que já fizeram engrenagens cilíndricas e engrenagens de dentes helicoidais, é tranquilo mesmo, porque é o mesmo princípio. Calculo volume, calculo módulo, calculo diâmetro, recalculo módulo, recalculo diâmetro, calcula base. Depois, tensão de flexão no pé do dente. Se não atingiu a resistência do material, perdão, se atingiu, né, a resistência do material, na resistência à flexão do pé do dente, você recalcula a largura, né? Você recalcula a largura da engrenagem. Então é extremamente simples o cálculo, tá? Só que o que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero mostrar para vocês que a gente pode estar fazendo. O que a gente faz com esses dados que a gente está calculando à mão? Porque às vezes a gente acha que calcula na mão, mas e depois? Dá para fabricar? Dá para fabricar também. Só que algo que é importante para nós da engenharia é também o dimensionamento. Tá? Então, às vezes a gente precisa dimensionar uma engrenagem, né? Então, a maioria de nós, normalmente a gente não vai trabalhar com fabricação. Ou pode trabalhar, não tem problema nenhum. Só que a gente pode trabalhar também com projeto, e é mais comum ainda. Então, todos aqueles dados, tudo que a gente aprendeu até hoje, inclusive a partir de correios também, a gente consegue imputar esses dados dentro de um software de desenho de projetos para que seja gerado sólido, né? Ao contrário aí do software AutoCAD, a gente não precisa fazer uma revolução, a gente não precisa desenhar um dente, depois espelhar aquilo, né? Dentro do software do Solid Edge, SolidWorks, a gente imputa dados de módulo, número de dentes, etc., até mesmo características do material, e ele gera o próprio sólido para nós, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso daí, para vocês futuramente utilizarem na vida de vocês. Tranquilo? Então, aqui na interface do Solid Edge, nós temos aqui várias partezinhas, né? Então, basicamente, a gente utiliza o part, né? Que é a extensão PAR, Isometric Part, porque é onde a gente desenha peças. Você desenhando essas peças, pessoal, o que acontece? A gente... eu quero desenhar uma engrenagem, um eixo, um rolamento. Você desenha tudo em arquivos separados e depois você abre um assembly e faz a montagem deles, tá? Você faz a montagem, tranquilo? Aí depois quando você quer desenhar, você quer colocar na folha, no projeto isso daí, você coloca dentro do draft, tá bom? Sheet metal é para a gente trabalhar com folhas de metal, trabalhar com a parte um pouquinho mais de caldeiraria, tá? E esse daqui eu esqueci, eu já esqueci para que serve, tá bom? Então vamos abrir aqui nosso Isometric Part. Vai demorar um pouquinho. Aqui, pessoal, já abriu. Já estava aberto o Solid Edge, na verdade, né? Naquela hora. E esse daqui é o nosso ambiente. Sugiro, pessoal, que agora aproveitem a quarentena, aprendam alguma coisa a mais. Eu sei que vocês estão com muitos trabalhos, mas aprendam alguma coisa a mais. Antigamente era muito importante você ter certificado. Mas hoje, mais importante do que certificado é você comprovar uma determinada competência que você tem, tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos todas as ferramentas do Solid Edge para você fazer desenhos, né? E depois você consegue trabalhar com a parte de extrusão, cortes e tudo mais, tá? Mas aí, isso daí vocês podem ver em outro vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é a parte de engrenagens mesmo, tá? Aqui nós já temos um módulo, pessoal, que a gente consegue inserir. E aí, pessoal, essa daqui é a interface, né? Então você pode começar o seu desenho, né? Pegar aqui um círculo, por exemplo, sempre
fazer uma referência a um determinado plano, né? Determinado plano, desenhar. E você pode fazer o que você quiser, extrudar, por exemplo, né? Fazer peças, não é nada muito difícil não, tá? E depois você pode fazer cortes, fazer curvas, fazer parafusos, fazer o que você quiser, tá? Mas aqui para nós não é tão legal agora, né? Eu vou pedir aí para vocês passarem para a parte ordenada, tá? Clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, Transition to Synchronous. E aí, se o seu estiver aqui escrito Synchronous, você coloca Transition to Ordered, que é para a gente ir para o sistema ordenado, que é uma parte que a gente consegue desenhar muito mais fácil, muito melhor e, principalmente, aparece a parte que a gente tem interesse. Então, aqui no ordenado, qual que é a diferença? A gente sempre precisa fazer desenhos, né? Pedir para desenhar e salvar. Pedir para desenhar aqui no Sketch e salvar. Quando você está fazendo, por exemplo, um projeto, né? Então, você sempre precisa estar pedindo para mudar o desenho, que vai mudar aqui no seu projeto, tá? Já lá no Synchronous, não. Você já desenha aqui nessa interface, já vai mudando tudo e tudo certo. Só que no ordenado aparece mais facilmente essa opção aqui, ó. Só passar em cima dessa engrenagemzinha que aparece para você, que é Engineer Reference, que são referências de engenharia. Então, nós temos eixos, nós temos cames, nós temos engrenagens de dentes retos, engrenagens cônicas, parafusos sem fins, pinhão e cremalheira, coroas, molas de compressão, molas de extensão, tá? Então, são diversos. Polias sincrônicas, né? São polias de diversos tipos, perfis, colunas, tá? Vigas, colunas. Então, a gente consegue inserir, tá? Então, como estamos trabalhando aqui hoje especificadamente com engrenagens cônicas, a gente vai pedir para inserir, tá? Então, só dá 2 cliques, tá? E demora um pouquinho, tá? Eu dei 2 cliques aqui e vamos aguardar agora para inserir. E aí, olha, gente, abriu justamente essa janela aqui para mim. Você vem aqui em Design, Parâmetros, ele vai te falar o seguinte, olha, quais são os parâmetros que você quer trabalhar, né? Então, ó, ângulo de pressão, ângulo da espira. Então, se você quer uma engrenagem de dentes helicoidais, você pode trabalhar. Qual que é o ângulo entre as suas engrenagens, tá? Qual que é o lado da sua inclinação, qual que é o módulo, tá bom? Então, são os principais. Aqui, nós temos outros dados que a gente consegue inserir, né? Então, por exemplo, aqui, se você colocou que o módulo é 5, número de dentes do pinhão você vem e insere, por exemplo, 15. E aí ele já te dá o número do pinhão e aqui da cremalheira, né? Aqui, pessoal, é DM. O que é DM? Tá aqui, ó. É o diâmetro do eixo, é o diâmetro do furo central. Aí aqui eu coloquei 20, né? Eu coloquei avulsamente. A gente pode estar colocando 3, a gente pode estar colocando o valor que for do seu projeto, tá bom? B, largura da face do seu dente, aqui são 22 milímetros, são valores avulsos também. Potência a ser transmitida, aqui está em watts, tá? Se a gente colocar em cavalos, ele já converte diretamente, ele já faz o cálculo, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, né? 2CV. Quando eu der Tab, ele já vai converter aqui. Deixa eu ver, acho que ele não converteu. 2 espaço CV. Deixa eu dar um Enter. Acho que ele não está convertendo. 2CV. Eu acho que ele não está convertendo, não. Mas, normalmente, se você digitar com a unidade, ele já faz a conversão, tá? 3CV. Não está fazendo a conversão, não. Mas não tem problema. Aqui está
6.000 rad não, né? 6.000 graus por segundo. Não, 6.000, isso, 6.000 graus por segundo. Aqui também, normalmente, a gente coloca algum valor, por exemplo, em RPM. Então, por exemplo, 360 RPM. E ele faz a conversão para graus. Deveria estar fazendo, né? 360 RPM. Aí, ó. Acho que tem que ser em minúsculo. E aí ele faz a conversão, tá vendo? Deixa eu tentar aqui novamente. 2 CV. Aqui não deu certo. Mas aqui na velocidade ele faz essa conversão sim, tá? Vou deixar aqui os 6.000 que estava antes, tá? E aqui você pode estar colocando eficiência. Beleza? Então, módulo, normalmente é os valores que a gente coloca. Módulo é o número da ferramenta, tá? Ângulo de pressão 20 graus, espiral, se você quiser. Número de dentes do pinhão, largura do dente, largura da face e potência, velocidade, eficiência. Você pode estar colocando também, ele faz um cálculo. Se isso daqui vai dar certo, ele faz um cálculo, né? Se isso daqui é possível ou não. Vou colocar aqui o ângulo 0, só para a gente ter referência, tá? Deixar como o dente reto. E ele faz um cálculo. Vamos colocar um material aqui. Eu estou colocando esse material usual, que ele tem uma resistência ao contato aí de 1140 megapascal e ao carregamento aí de 605 megapascal, tá? E aí você pode estar colocando isso justamente aquela tabela que a gente pega no nosso livro, qual que é a resistência. Ou então pesquisa na internet e preenche esses dois fatores aqui. Mas isso, pessoal, é meramente representativo, tá? E aí você pode colocar a opção aqui, ó, você pode colocar calcular a geometria, ele já dá alguns dados, né? Calculados. Beleza, ó. Engrenagem cônica, diâmetro médio, diâmetro primitivo, que é esse daqui, diâmetro externo. Esse diâmetro aqui é do pé do dente, tá? Esse daqui é o diâmetro médio. Alguns outros dentes, né? Largura do dente, altura da cabeça do dente. Beleza? E as forças também. Força radial, força axial, força tangencial e força normal. E ele dá esses valores aqui, tá? Mesma coisa aqui. Então, torque que está submetido, a velocidade. Então, por exemplo, a gente colocou potência e velocidade. E ele calculou o torque. Só que se a gente quisesse dar o torque, a gente poderia ter vindo aqui, ó, opções. Poxa, eu quero dar a potência. Então, você tem que dar o torque. Então, você que faz esses outros cálculos. Você faz essa seleção, tá? Aí, você vem aqui com os dados, né? Por exemplo, um exercício do livro. Poderia ter vindo, ter colocado os dados lá do livro do Melcônia, ter colocado os dados e ter gerado a engrenagem. Então, ó, vamos lá, calcular. Vamos ver se vai dar certo, ó. Passou. Tá tudo certo. Então, bora gerar essa engrenagem? A gente vem aqui em criar. Agora ele fica dando uns bugzinhos, tá? Mas isso é normal. O computador fica um pouquinho lento. Vamos aguardar. Bom, aqui ele já pede para salvar. Meu computador, pessoal, o que acontece? Meu computador, ele sempre pede para salvar. Teste. 1, 2, 3. Ele sempre pede para salvar. Normalmente, quando eu salvo, ele fecha essa janela aqui. Mas aí depois, só eu vim aqui, ó, nessa janelinha do Solid Edge e abrir que dá certo. Então, se fechar, não tem problema, tá? Então, salvei. Vamos ver se vai fechar. Como de costume. Fechou, claro, né? Vamos aguardar um pouquinho mais. Que aqui o processador não é bom, não. Aí ele gera esse outro, dá um bugzinho, você cancela.
Mas, gente, aqui é estudante, não é craque, tá? Aí você vem aqui, Open ou recentes documentos, né? E aí você pega o seu onde você salvou. Vamos lá, vamos ver, ele já está abrindo. Pessoal, voltando aqui, o que aconteceu? Aqui ele está, normalmente o Solid Edge ele faz isso. Ele cria o pinhão, que é o primeiro que a gente coloca os dados, e cria também a coroa. Então, segunda imagem que gera é a coroa. Então, você tem que salvar os dois em nomes diferentes, logicamente, para o seu arquivo validar, tá? Então, eu salvei com um nome diferente, tá? Eu tinha colocado esse nome aqui, não salvei o segundo desenho gerado e aí ele não está abrindo. Aí eu gerei novamente um desenho, pausei aqui o vídeo, fiz novamente, né? Com os mesmos dados, da mesma forma, e aí ele gerou automaticamente em seguida esse sólido aqui, ó, tá vendo? Que é o pinhão, que é a coroa, tá? Então aqui tá o pinhão e a coroa. E aí nós vamos editar aqui agora o nosso pinhão, tá? Só abrir documentos recentes, 2, e aí a gente abre. Tranquilo? E aí você pode já fechar aqui, tudo certo. Pessoal, se não apareceu para você essa ferramenta aqui do lado, é só você vir em View e aqui nessa ferramenta, Panes, não sei. E aí você vem em Engineer Reference, tá bom? Tranquilo? Pessoal, então aqui nós temos o nossa engrenagenzinha, nossa engrenagem cônica, tá? E aí aqui desse lado, né, se você apertar o botão scroll do meio e girando, né, ela vai girando também. E aqui você consegue já ir colocando nos planos. Então, Ctrl T vem aqui para a vista frontal, tá? Ctrl B vem na parte, no outro lado, Ctrl T e Ctrl L vem para o lado, Ctrl I, isométrica, tá? Mas a gente quer ver ela dessa forma aqui, tá bom? Já está no sistema ordenado que a gente colocou. Isso daqui são todos os passos, tá? Que o próprio sistema fez. E aí, pessoal, esse daqui é o nosso desenho, beleza? Observem que ela tem essa inclinaçãozinha aqui, tá vendo? Se você fosse desenhar, se você fosse planificar, concorda comigo que o seu desenho ia ser aqui, ó, uma inclinação, um chanfruzinho, vem pra cá e depois outra inclinação, reto, sobe, vem, e assim por diante, por isso que é aquela representação. Eu quero mostrar aqui para vocês o que, né? Então, primeiro a gente já deu a importância aos dados que a gente calcula na mão, né? Então, a gente já falou, todos aqueles dados são importantes para a gente colocar aqui dentro, beleza? Mas eu quero mostrar para vocês na prática aqueles ângulos, né? É o ângulo primitivo, o ângulo do fundo do dente, ângulo do pé do dente, da cabeça do dente, tá bom? Então, deixa eu aqui ativar aqui os planos e mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Daqui são os nossos planos, tá? Só já vocês vão entender o que é isso aqui, tá, gente? Só um minutinho. Vou desativar aqui os planos para o desenho ficar um pouquinho mais limpo, tá? Só um minutinho, gente.
Bom, pessoal, deixa eu só apagar aqui esse plano. Pronto, pessoal, era isso que eu queria fazer. Tá mostrando essas linhas aqui, tá? Que são linhas muito importantes para nós no dimensionamento, para vocês entenderem na prática o que é esses valores que a gente sempre trabalha, tá? Então, vamos lá. Olha, observem que aqui vindo do centro, nós temos essa linha, não temos? Essa linha aqui do centro, ela passa lá no meio da nossa engrenagem, né? Passa aqui no centro. E ela vem justamente por ser uma linha de centro passando aqui no meio da engrenagem. E aí, opa! Quando a gente vem observar, pessoal, nós temos essas três linhas aqui, ó. Essas três linhas. Essa daqui, se vocês observarem, essa daqui, ó, ela passa onde? Ela passa justamente tangenciando o fundo do dente, ó. Tá vendo? Então, ela é a linha no pé do dente. Ela passa na base do nosso dente, tá? Essa do meio aqui, opa, essa daqui, é a linha que seria correspondente ao diâmetro primitivo. Tá vendo onde que ela passa? Ó. Ela passa justamente aqui, na altura intermediária, tá? E aí, a última linha, ela tangencia a cabeça do pé do dente. Aqui, pessoal, não dá pra gente ver perfeitamente, mas ela tangencia, tá? Ela tangencia aqui, ó. E cada um dessas retinhas aqui seriam justamente aquelas que estão na nossa apresentação, ó. Essa daqui é do pé do dente. Ó, essa daqui é do pé do dente. Essa daqui é do diâmetro primitivo e aquela ali da parte externa, ok? Como se fosse aqui, ó. Tranquilo? E aqui é a geratriz. Isso daqui é a nossa geratriz, essa linha externa aqui. E essa daqui é a linha da altura do cone. Tranquilo? Então, esses daqui são os dados muito importantes. Então, ó, esse daqui com esse ângulo aqui do meio é um ângulo extremamente importante. Por quê? Porque ele é o nosso ângulo que a gente vai... É o primeiro ângulo que a gente calcula, é o ângulo primitivo. O nosso ângulo sigma é esse daqui, ó. Vendo? Depois, e aqui para nós está no valor de 17,59. Depois nós temos esse ângulo aqui, ó. Não estou conseguindo pegar a curva. De 14, né? E o mais externo é justamente... Sempre tem que começar da parte externa. Esse daqui, ó. 20 graus. 20 ângulos é feio, né? Gente, aqui tá meio bugando um pouquinho meu computador, mas acredito que dê para vocês acompanharem, né? Então, dessa forma, tá? Às vezes aqui, se você quiser mudar, né, você consegue mudar ainda lá na geração do seu ângulo. Então, como que é o nome desse ângulo aqui? Seu ângulo de fundo de dente.
falou que não pode ser esse nome, né? Então, vamos deixar esse nome aí. Esse daqui é o ângulo primitivo e esse daqui é o nosso ângulo externo, né? O ângulo da cabeça do dente, o ângulo total, na verdade, né? É o ângulo externo que a gente chama, que é o ângulo total. O ângulo da altura do pé do dente é esse daqui, ó, da cabeça, desculpa. É esse com esse daqui. Beleza? Então, basicamente, esses são alguns dados, assim, que são primordiais para nós. E aí, logicamente, outra informação importante, a largura do pé do dente, é esse dadozinho aqui, que é a altura que a gente tem do dente, tá? Travou aqui, gente, só um minutinho. É esse valor aqui, tá? 21,66. E aqui é só chanfrado, né? Por uma questão de evitar massa. Outro dado importante aqui para nós também. Diâmetro externo. Diâmetro externo é isso aqui, ó. Deixa eu pegar a ferramenta correta. Ele não tá querendo pegar... Aqui é o raio, né? O raio externo. Não tô conseguindo pegar o diâmetro externo aqui, não. Mas não tem problema. Aqui ele não estava pegando correto, mas acredito que a gente pegando aqui, ó, vou colocar por 2 pontos, vou colocar aqui nessa comprimento aqui, do outro lado vai tangenciar a parte externa. Esse daqui é o nosso diâmetro externo, tá? 72,88, beleza? E aí o diâmetro primitivo a gente precisaria espelhar isso daqui para o outro lado, mas a gente já sabe o diâmetro primitivo, foi um dado de entrada, inclusive. Um outro dado importante para nós, vamos ver, largura, altura do dente a gente já mais ou menos tem, né? Aqui, ó. A gente olhando de cima, vamos fazer o dimensionamento aqui. Daqui até, meu Deus, 2 pontos, não, vertical e horizontal. Daqui até aqui, ó. Tá em relação ao eixo errado também. Vamos colocar correto isso daqui. Ai, meu Deus, tá difícil, hein? Gente, porque meu computador tá muito lento. Vocês não estão entendendo. Aqui dá uma travada incrível. Eu pego uma ferramenta, acho que é a correta e depois não é.
2 pontos. Aqui, pessoal, foi. Altura do pé do dente, 9,63. Tranquilo? Aqui, ó. Quiser fazer de novo, né? Pegou algum outro dado aí. Curvatura 9. Vamos ver aqui outro dado. Mas enfim, é isso aí, tá? Então, isso daqui são só alguns dados. Não consegui pegar todas as cotas corretamente aqui do jeito que eu queria, mas deu pra gente entender um pouquinho, né? Espero que sim. Pra gente pelo menos começar a ideia do que é a engrenagem, como que é feita, só pra gente ter mesmo essa noção, essa ideia do dimensionamento do projeto, né, que é tão importante aí para nós. Tranquilo? Então, dúvidas aí sobre dimensionamento? É só falar, que a gente vai conversando. Espero que vocês tenham tido um aproveitamento legal. Dúvidas sempre vão surgir, né? Espero que tenham mesmo as dúvidas, porque só tendo dúvida para a gente aprender mesmo, tá bom? E aí a gente vai agora para um outro vídeo começar a fazer a parte do cálculo, planificar um pouquinho mais sobre como que é feito o dimensionamento, né? Qual que é a diferença do dimensionamento da engrenagem cônica para os outros. Tranquilo? Até daqui a pouco!